Gênese no lar, Evangelho no coração. Dia 7 de maio do ano de 2020. Que a mensagem do bem nos envolva, nos fortaleça, nos estimule, para que o dia seja pródigo, favorecendo os melhores pensamentos, atitudes, palavras, sentimentos. Hoje nós vamos trabalhar com o tema sacrifício da própria vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Especificamente, vamos lidar com o item 29, 30 e 31. Mas, relembrando Jesus, conforme Allan Kardec inicia o capítulo, ele nos envolve no seu propósito de nos acolher, de nos consolar, e diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. Item 29. Kardec publica uma resposta dada pelo Espírito São Luís à seguinte questão: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? São Luís atende e nos orienta agora, dizendo que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isto não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de não viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Sintetizando, se colocar no fronte para servir em qualquer causa é um ato nobre, caridoso, justo, verdadeiro.
Mas dispor a vida, exagerar na exposição, seja qualquer pretexto, é de fato um suicídio. Item 30. Outra pergunta que São Luís atende prontamente. Kardec formula assim: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, ele vai salvar alguém, mas sabendo que vai morrer em seguida. É suicídio? São Luís diz assim: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja certeza de que morrerá. Então se destaca devotamento e abnegação extrema, mesmo sabendo que morrerá. Mas quem pode ter esta certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Quem poderá ter essa certeza? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, até o último instante. E nesse caso, uma circunstância inópita, inesperada, imprevisível, desvia o golpe fatal. Então podemos sintetizar esse texto, quem sabe, dizendo: o que vale é a intenção. Ninguém pode prever, ninguém pode antecipar a atuação da providência, que pode no último instante promover algo que vai alterar. Então, amigos, a palavra que brilha aos nossos olhos nesse momento desse parágrafo é a intenção. E a avaliação, o tribunal, é consciencial. Nós sabemos, diante de todas as escolhas, se estamos ou não agindo no bem ou ausente dele. Todos têm esse grau, essa condição, essa possibilidade de avaliar no ato. Nós sabemos quando exageramos, quando omitimos, quando cometemos um dolo, quando agimos com má intenção. A resposta é sintomática. Não tem conversa. Isso é regra. E essa regra, obviamente, ela atua, responde, cada um segundo suas obras. Então, cuidado quando premeditamos. Ele deve estar pensando isso. Cuidado, porque isso é de cada um. Existem algumas fixações mentais, hábito, vício,
de colocar sempre na condição de avaliar o que o outro está pensando. Isso é vício que devemos administrar. Lidar com o fato é uma coisa. Lidar com a intenção é outra. E a gente esbarra nisso o tempo todo nas nossas relações. Há expressões tipo assim: não se admite, mas se pensou, a intenção foi essa. Qual autoridade que um juiz pode dizer que houve uma intenção X ou Y? Juiz não avalia sobre o ponto de vista de conjecturas. Os indícios podem apontar, mas analisar a intenção é temerário. Caso salvar uma vida, muitos na história cometemos esse equívoco. Para provar um ato de coragem, comprometimento com uma causa, salva-se vidas, mas quer a glória mesmo depois de morto. Isso é suicídio. Proveito dos sofrimentos para outrem. É o item 31. Kardec traz a pergunta no desenvolvimento do assunto. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Aceitar o sofrimento, os desígnios, com vista à felicidade futura. Isto é pensar em si mesmo, no próprio benefício, ou estes benefícios podem auxiliar a outrem? Mudei a ordem, mas a questão é a mesma. Para provocar uma reflexão que abra outro ângulo. Resposta do benfeitor. Podem estes sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Vocês se recordam da história complexa, sofrida dos escravos no Brasil? Convido vocês a passear pela Estrada Real na direção de Vila Rica, a representar uma cidade talhada pelo sacrifício de milhares e milhares de escravos. Hoje, um monumento, patrimônio mundial, a primeira cidade do Brasil. Imaginem voltar no tempo e ver aqueles homens sofrendo para deixar uma paisagem a ser reverenciada na história deste país. Quanto sofrimento! Bem-estar material hoje para o observador. Para a gente passar um bom final de semana em Vila Rica. Mas à custa do quê? Eu trago este exemplo que configura notícias no que remonta ao sacrifício histórico dos estoicos que deram a vida
para oferecer bem-estar, conforto aos seus pares, seus familiares, à custa de lágrimas, de sangue, de sofrimento, desinteressado. E aí nós vamos ajustando dentro da sua família, dentro dos exemplos legados por muitos que hoje não são sequer lembrados, mas se usufrui de tudo que eles trabalharam numa obra da construção, da edificação de possibilidades. Agora, sob o ponto de vista moral, continua Luís, o benfeitor. Moralmente, pelo exemplo, é que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Proveito dos sofrimentos para si e para outrem, com a intenção nobre, com a entrega plena, com a valorização das oportunidades, podemos dar passos adiante. Reconhecendo os feitos, os exemplos, o carinho de tantos que deram tudo, podemos nos inspirar. E não há na Terra uma história tão gigante, tão pródiga, tão bela, tão rica, de exemplos que abrem infinitos ângulos de reflexão, legada por nosso Senhor Jesus Cristo, incomparável guia da humanidade, que não discursou, embora tenha ensinado com doces palavras, mas apoiou o monumento que legou pelos exemplos de generosidade, de entrega sem exigências, sem ponderações, entrega plena. Deu a própria vida suicidando? Não, plenitude de vida. E quando a luz se faz, crítico de plantão aparece, perseguidores do além também se aproximam, adversidades da caminhada aparecem, porque o filósofo ele coloca um óculos e passa a enxergar melhor quando tem inibições, o que antes não era percebido, porque o foco era outro. Então você poderia estar caminhando numa via cheia de pedras pontiagudas, mas não se dava conta que elas estavam ali, e qualquer escorregão poderia trazer feridas seríssimas. Mas diante do conhecimento profundo, não informações que se adquire hoje no mercado farto da sociedade, da tecnologia, da internet. Informação você tem para todo tipo, todo gosto, toda hora. Porque, inclusive, o robô inteligente fica vasculhando o que você pensa, o que você fala, o que você digita. Aí o YouTuber, o Facebook e as outras plataformas vão colocar dentro do seu equipamento exatamente em função do que você está produzindo. Então há um conluio, há um consórcio
E aí a gente vai ter muitos elementos para ter informações, mas elas não te garantem conhecimento. Podem até apontar um livro, um autor, uma escola ou uma vida, mas são apenas dados. Dar a vida como Jesus é o convite para todos nós. Emmanuel, no livro Alma e Coração, abre um painel conclusivo para o nosso encontro. Perto de ti, através das mãos aveludadas de Chico Xavier, Emmanuel diz assim: ouves expressivos comunicados do plano espiritual quanto ao trabalho que te espera no mundo. Comumente, depois disso, deixas que o próprio pensamento divague ao longe, pesquisando notícias dos males enormes que assolam a terra. Sabes que as grandes necessidades reclamam as grandes intervenções. E refletes, para logo, nas missões gigantescas, como sejam a extinção da guerra, supressão dos preconceitos raciais que prejudicam povos inteiros, a cura de doenças que vergastam a humanidade, ou a decifração dos enigmas da ciência. Nunca foi tão atual, Emmanuel. Obrigado, benfeitor. E ele continua dizendo, preste atenção. Em verdade, tudo isso demanda a presença de missionários especializados. Entretanto, amigo, amiga, urge atendas aos desígnios divinos na execução dos serviços menos importantes que se amontoam junto de ti. Talvez não haja até agora qualquer chamamento que te peça atuar nos conflitos armados, em outras terras, mas o Senhor te solicita apaziguar os corações que te rodeiam para que a serenidade e a paz te presidam o campo doméstico. É possível que ninguém te aguarde por enquanto qualquer contribuição no banimento definitivo das moléstias consideráveis insanáveis. No entanto, o Senhor te roga socorro em favor dos irmãos doentes que choram e sofrem na área de tua influência pessoal e direta. Provavelmente, não tens ainda a palavra convidada para traçar diretrizes à frente das multidões. Todavia, o Senhor conta com o teu verbo compreensivo e brando nos círculos de tua convivência, garantindo tranquilidade e elevação naqueles que te partilham a vida. Não se sabe se trazes alguma incumbência do alto para responder aos desafios da natureza, com essa ou aquela descoberta de valor fundamental para a humanidade. Porém, é certo que o Senhor te espera a colaboração para que se resolvam pequeninos problemas no quadro das provações, de quantas renteiam contigo na trilha cotidiana. Todo serviço no bem dos outros tem grande importância perante o Divino Mestre. Justo, assim, te interesses por todos os assuntos graves do planeta, e forçoso faças quanto possas, a benefício dos companheiros do mundo que se vejam
a longa distância da estrada em que transitas, mas é imperioso entendas que o Senhor te aguarda a cooperação decidida em todas as tarefas de amor, compreensão, tolerância, apoio fraterno e serviço incessante, em auxílio de todos aqueles que se encontrem perto de ti. Francisco Cândido Xavier, certa feita, numa entrevista, disse: o Senhor da vida não exige que escales as montanhas, o grande Everest. Não. Ele te chama para atender às responsabilidades que estão à nossa porta. Porque de tijolo a tijolo nós vamos construir a nossa morada interior. E chegar-se a um tempo que teremos habilidade, inclusive, para adorná-la, usando uma arquitetura, um paisagismo, que possa representar algo que ainda não temos autoridade, nem mesmo para sonhar. Portanto, que possamos nos conscientizar da tarefa que está nas nossas mãos e realizá-la com a alma e o coração, aqui e agora, e junto com os corações que o Senhor confiou à nossa guarda. Se amanhã vamos pegar o rumo do Everest e encontrar desafios numa longa e sinuosa estrada, que o Senhor da vida nos dê força. Mas por enquanto, guardemos o coração com humildade, com devoção, com fé, com resiliência, resignação e, acima de tudo, bondade, paciência, prudência. E com amigos formaremos uma família bendita, que posteriormente será a família universal. Mas por enquanto, repito, não pensemos no Everest, porque senão esqueceremos de olhar à frente e observar que temos recursos básicos para começar esse trabalho: tijolo, cimento, areia, água. Precisamos de aprender a usar a pá, a enxada, os instrumentos, desenvolver a habilidade. E assim, concluímos o nosso encontro do Evangelho da Manhã dizendo: pode ser que tudo que foi trabalhado nesse encontro não tenha nenhuma novidade. Mas aí encerro com uma poesia que foi escrita por um mineiro, um poeta conhecido nacionalmente, mas vale para a adequação, para o final desse encontro fraterno. A lição sabemos de cor, só nos resta apreender. Gênese no lar, Evangelho no coração se despede com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo.